Vale do Canindé FM. Programa O Caminho da Paz. O Caminho da Paz. Muito bom dia, amado Rádio ouvinte, pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos chegando no teu lar e queremos desejar um excelente dia para você e toda a sua família. Meu amado rádio ouvinte, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que nos acompanha também através do YouTube, nós estamos pensando sobre desânimo. E já falamos sobre o desânimo em relação à vida, falamos sobre o desânimo em relação à família. E hoje eu quero me deter um pouquinho aqui no desânimo de congregar. Nunca houve tantas pessoas desigrejadas como nós temos hoje. Tantos evangélicos como ditos católicos que não frequentam igreja nenhuma, se consideram cristãos, mas não frequentam igreja nenhuma. Acham que não devem congregar ou estão desanimados, não querem congregar. E a culpa é do padre, a culpa é do pastor, a culpa é de algum líder da igreja, a culpa é de alguém. Então, alguém chega à conclusão que não deve congregar e não congrega, perde o ânimo em congregar. Agora, meus amados irmãos, essas pessoas que ficam sem congregar, que elas perdem o ânimo para congregar, elas correm grande risco, né? Porque já diz o ditado popular e também a Bíblia, né, já vai dizer que uma brasa, um tição fora do braseiro, ele vai apagar com mais facilidade. Então é preciso congregar. Olha, a falta de ânimo para congregar é algo que está em moda, né? Talvez a pessoa alegue cansaço, talvez a pessoa alegue sobrecarga, talvez a pessoa não simpatiza com algum líder da igreja, enfim, a pessoa decide não congregar. Mas Deus, Ele tem uma palavra especial para as pessoas que insistem em não querer congregar, para pessoas que insistem em abandonar suas congregações. O texto está muito claro. Lá em Hebreus, quem lê um pouquinho da Bíblia vai lembrar desse texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Lá diz com muita nitidez: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que aquele dia se aproxima. Então, essa carta anônima, né, que alguns atribuem ao apóstolo Paulo, mas na realidade ninguém sabe quem escreveu, né, a carta aos Hebreus, não importa a questão de quem escreveu ou quem deixou de escrever. A verdade é que a palavra de Deus diz para mim, diz para você que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Ora, então a gente vê que essa prática não é recente, ela não é nova, ela não é de agora. Não é só lá na sua igreja que algumas pessoas estão deixando de congregar. Não é só lá na sua igreja, né, que pessoas abandonam os cultos. Isso é geral e desde sempre. Nós estamos aqui tratando de Hebreus, né? É um texto escrito há quase 2000 anos. Então, meu amado rádio ouvinte, isso não é novo para ninguém. Mas, com o advento de muitas denominações, muitas igrejas, então alguns ficam saltando de uma para outra, e aqui não está bom, aí procura outra, aqui também não está bom, procura outra, aqui também não está bom, aí abre a sua própria igreja,
Aí aquela igreja que a própria pessoa abriu não tá boa, a pessoa vai para outra, enfim. E em muitos casos, infelizmente, a pessoa termina ficando sem congregar em lugar nenhum e passa a ser um desigrejado. Alguém que se diz cristã, mas não congrega em nenhuma igreja. Ela se acha autossuficiente, ela entende que nenhum líder é capaz de superá-lo. A pessoa entende que é melhor do que qualquer um outro e não vai sentar para ouvir ninguém e não vai se sujeitar a denominação nenhuma, então ele fica desigrejado. Deus sabia que havia dias difíceis, dias críticos, como estes em que nós estamos vivendo. E que o cansaço, a vergonha de congregar por conta de algum pecado haveria de bater forte. Mas aí ele nos orienta que a comunhão na igreja local faz com que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo, a comunhão com os irmãos, a comunhão com aqueles que acreditam o mesmo que nós, aqueles que comungam da mesma fé, da mesma ordem. Então, a igreja não é um lugar perfeito. Eu tenho pregado aqui na PIB em Oeiras dizendo que Deus não procura em nós perfeição, porque Deus nunca vai achar a perfeição do ser humano. Mas, meus amados irmãos, meus amigos, a igreja ainda é o melhor lugar para você estar e com toda a sua família. E lá não vai ter, seja na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, em qualquer outra igreja, você não vai encontrar perfeição. Você que é católico, você não vai encontrar perfeição lá na sua igreja católica. Não existe nenhum padre perfeito, nenhum pastor perfeito, nenhum líder perfeito. Então você não vai encontrar perfeição em lugar nenhum. Então deixar de congregar, né, porque você acha que a igreja está errada, o pastor está errado, o líder está errado, é uma ilusão sua. Você também é que está errado. Então, a igreja não é de líderes, a igreja é do Senhor Jesus. Então, ele nos incentiva a congregar. Quando congregamos, a nossa fé, meus amados irmãos, ela é despertada. É como se estivéssemos dormindo e agora fomos sacudidos e acordamos. Somos lembrados das promessas de Cristo Jesus, o Senhor, e por isso o nosso ânimo renova. Eu tenho aconselhado algumas pessoas, porque eu aprendi com um pastor meu de saudosa memória, que Deus o tenha nas mansões celestiais, pastor Joaquim Paulo Pereira, quando eu frequentei lá a igreja que ele era pastor, lá do Jardim Camargo Novo, em São Paulo. Ele me disse, olha, se você gostou, você volta, se você não gostou, você volta, e você volta, e você volta, até você gostar. E é assim, meus amados irmãos. E é assim, meus queridos, nós não podemos congregar simplesmente esperando que alguma coisa nos agrade. Nós temos que ir na intenção de sermos fortalecidos, né, na fé, para que nós sejamos alimentados espiritualmente, para que possamos sobreviver neste mundo hostil. Então, se hoje você está sem ânimo, ore e peça a graça a Deus para que renove o seu ânimo, renove as suas forças para que você congregue. Dê um passo de fé. Você, às vezes, basta apenas ir. Vá quando você não tem vontade de ir. Faça isso e você não vai se arrepender. O Senhor Deus há de falar no seu coração. E você precisa se lembrar de uma coisa. Você não está sozinho. Não está sozinho. Tem muitas outras pessoas que congregam mesmo sem ter muita vontade de congregar. Porque às vezes o corpo físico diz não vai. A mente diz não vai. Mas a alma tem sede de Deus. E a alma diz vai. Então alimente a sua alma, alimente o seu espírito e congregar. Meus amados irmãos, é algo indispensável para o crente. Escute para eu terminar aqui, que já passou do meu horário de terminar, aqui no YouTube. Escute, olha,
Um membro, um dedo, ele pertence à mão. E se esse dedo for amputado, né, que Deus o livre, né, é a mão, o meu corpo vai viver sem esse dedo. Essa mão toda, ela pode ser amputada e o meu corpo vai viver sem ela. O meu braço pode ser amputado, a perna, um membro pode sair e o corpo viver. Mas nenhum membro tem vida fora do corpo. Ei, cuidado. Se você é um membro de uma igreja e abandona a sua congregação, não congrega, você está correndo um grande risco de morrer. Mais cedo ou mais tarde você vai desfalecer. O corpo, a igreja, vai viver sem você. Mas você, membro, não vive sem a igreja. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim e misericórdia de você. Eu quero orar. Pai de amor, obrigado porque a tua palavra tem sempre uma lição para as nossas vidas. Obrigado porque nós já entendemos que enquanto crentes em Cristo, membros da igreja do Senhor, precisamos congregar, precisamos estar ligados enquanto irmãos em Cristo, uns aos outros, e fortalecer a nossa fé. Muito obrigado, porque a tua palavra tem resposta para tudo. Nós oramos agradecidos e suplicando que o Senhor recobre o ânimo daqueles que estão desanimados em congregar. Que o Senhor coloque uma chama ardente nos seus corações para que eles queiram congregar. É a nossa oração, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficando por aqui, você que está nos acompanhando pelo YouTube, e vamos continuar por mais 5 minutinhos aqui na Vale do Canindé. Amanhã, o missionário Francisco Praça estará aqui falando sobre os atributos de Deus. Você não pode perder o programa O Caminho da Paz, amanhã, se Deus quiser e permitir. Quem fica no YouTube, abraço. E você continua conosco aqui na Vale do Canindé.